Olá, tudo bem? Muito bom dia, bom amanhecer para todos vocês. Está entrando no ar o programa do canal dos Livros Apócrifos. O meu nome você já sabe que é Denilson e nós estamos 4 anos dentro da plataforma do YouTube. Pessoal, hoje você vai entender e vai compreender, você que é evangélico, você que é católico, você que é de Yahushua, através desse livro apócrifo aqui, o livro de Melquisedeque, por que é que um homem teve que dar a sua vida, por que um homem teve que dar a sua vida para nos salvar? Deixa eu ver se eu consigo, beleza? Bom, vamos lá. Por que um homem teve que morrer, teve que se entregar no madeiro para que eu tivesse a salvação? É uma coisa, aos olhos humanos, surreal. Mas se você compreender a história, você vai entender o que eu vou passar para vocês nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. O livro é apócrifo, é o livro de Melquisedeque, A Criação do Universo, parte 5. Vocês vão saber hoje, né? Deixa eu ficar aqui em cima. Vocês vão saber hoje o que levou o nosso Pai, o Criador do céu, da terra e do mar, a ter um Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Yarro, o Cordeiro que deu a vida por nós. E dentro dessa palavra cordeiro tem a palavra dízimo, ok? A palavra dízimo ela está muito ligada a cordeiro. E você vai entender por que o Messias teve que dar a vida dele para nos salvar. Beleza? Então eu quero que vocês acompanhem essa leitura, né? Vamos ver se a gente consegue. Eu vou diminuir, ficar pequenininho aqui, ó. E vamos ler essa passagem, que ela é muito legal, né? Ela é muito legal e vocês vão ter essa noção, né? Para explicar essa situação para todos vocês. Vamos lá. Depois de conhecer seus filhos que se depois de contemplar seus filhos arrependidos, então Adão e Eva, eles se arrependeram, gente. Então esse foi o sentimento da alma que o Pai experimentou em Adão, arrependimento. Tudo que nós estamos fazendo aqui na Terra, você nasceu, você cresceu e você tem o arrependimento. O arrependimento é uma espécie de tornar para casa. Então você se arrepende dos seus pecados, do seu erro, e o Pai o perdoa. Arrependimento foi o sentimento que o Pai experimentou quando Adão e Eva eles pediram desculpas por eles ter comido do fruto do conhecimento e da ciência, né? O fruto do bem, do mal e da ciência, a qual nos acarretou esse corpo hoje, esse corpo debilitado, que é um corpo forte, mas está debilitado porque esse corpo foi corrompido, ou seja, os germes, as bactérias, os fungos, os bacilos e os vermes entraram por esse corpo e são hereditários no nosso corpo. E os vermes nos destrói. Esse corpo era feito, ele foi feito para ele não perecer. O corpo de Adão foi feito para ele não perecer, para ele não sofrer nenhum ataque dos seres, né, dos micros seres que residiam aqui nesse planeta. Esse é um outro estudo que eu vou falar para vocês aí, talvez domingo a gente entre nesse estudo aí, porque eu estou querendo fazer um estudo sobre jejum, tá, pessoal? Vocês vão entender qual é o verdadeiro jejum e qual o jejum que não agrada ao Pai. Beleza? Então, nesse livro de Melquisedeque vem contando, depois de contemplar os seus filhos arrependidos, jaziam aos seus pés o Eterno, quer dizer, o nosso Pai Yarro, tomou-o carinhosamente pelas mãos e os levantou. Então, se você está caído, se você está prostrado, o Pai vai te levantar. Essa é a mensagem. E alegrava-se em poder revelar ao homem caído o plano da redenção. Então existe para o homem caído, tá vendo aqui?
existe para o homem caído um plano da redenção. E esse plano da redenção, ele vai passar por essa história que eu vou contar para você agora, né? Então, Iarro passou a descerrar-lhe, primeiramente, amargos resultados da sua queda, dizendo: filhos, vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. O pai falou para Adão, vocês, Adão e Eva, vocês selaram, presta atenção, vocês selaram o destino de toda a criação na garra da morte. Então é como se Adão desse legalidade para a morte. Adão não morreria, tá, pessoal? A morte não existia. É isso que você está ouvindo. A morte, ela não existia. A morte, ela só passou a existir nesse plano, matéria. O plano matéria, depois da queda de Adão, a morte passou a existir. Por isso que todos têm medo da morte. Por que você está vivo? Porque você tem medo de morrer. E porque você não sabe o que tem lá do outro lado. E porque eu não sei o que tem lá do outro lado. Então, Deus passou a encerrar primeiramente os amargos resultados. Então ele só começou a falar de tudo ruim que vinha sobre o homem. Doença, enfermidade, usura, inveja, briga, contento. Tudo isso, né, vem, é o pacote que veio com o Adão não tinha nada, Adão não precisava comer, Adão não precisava beber. Ele se alimentava da energia que vinha da árvore da vida e do rio que jorrava no paraíso. Porque a água que você bebe foi uma dádiva do Pai. Tanta água, o sol, a lua, foi uma dádiva do Pai para ajudar o Adão e a sua descendência justa nesse planeta. Só para você entender. Beleza? Então ele passou a desterrar primeiramente os amargos resultados de sua queda. Doenças, muitas doenças, câncer, AIDS, diabetes, lepra e outras doenças mais, hanseníase. Todos os tipos de doença, o pai falou para ele que ele estava sujeito agora, a partir de então, que ele agora perdeu a imunidade dele. É como se a imunidade dele baixasse. A imunidade é uma proteção que nós temos dentro do nosso organismo. Se essa imunidade está baixa, você está suscetível ao vírus, bacilos, bactéria, verme, você está suscetível a vários tipos de peste que existe nessa terra. Vai entendendo isso que eu estou falando para vocês compreenderem bem o que é essa escritura que nos auxilia nessa caminhada aqui na terra. Vocês selaram o destino de toda a criação nas garras da morte. A desarmonia já permanecia, a natureza procurando destruir nela todas as virtudes. O abismo a qual vocês emergiram pela desobediência é por demais profundo para que possam ser alcançados. Nós estamos num abismo, tá, gente? Pelo meu poderoso braço. Iarro falou, o abismo que vocês se meteram, as trevas, a escuridão que vocês foram lançados, o meu braço, a minha mão forte não vai conseguir te alcançar. Então eu vou criar um plano para que você, é como se a pessoa que estivesse morrendo afogada, ela visse uma mão estendida para ela e ela nadasse em direção àquela mão. É assim o plano da salvação. Assim, desligado da fonte da vida, não restaria mais nada ao ser humano, além da outra sorte, além da morte. Ele seria lançado nas trevas exteriores, que é o abismo profundo, e não teria mais chance nenhuma. Mas aí vem um plano. E qual foi esse plano? Depois de proferir essas palavras que revelaram a triste sorte, o Eterno convidou o casal a segui-lo, cabisbaixo. Adão e Eva, em prantos, seguiram o Criador, seus passos de justiça, que encaminhavam ao lugar da vergonha, de queda, onde supõem encontrar o doloroso fim. Enquanto eles caminhavam através das lágrimas, as belezas adormecidas, banhadas pela luz de Deus, viam inocentes animais que não tinham consciência da grande dor. Então todos os animais sofreram, a natureza em primeiro lugar, e os animais sofreram com a queda do homem. E eles sofrem, os bichos e a natureza sofrem até hoje. Inclusive o homem continua ainda devastando a natureza, continua maltratando animais, comendo animais. O homem continua um predador, ele continua a maldição que caiu sobre eles. Então Adão estava caminhando e começou a ver que o Adão falava com os bichos, né, pessoal? O Adão conversava com os bichos.
Você imagine a dor dos bichos falando, poxa, Adão, o que, que aconteceu? Me conta aí, Adão, o que aconteceu com o que, que aconteceu? Por que, que nós estamos sendo expulsos? Todos eles foram expulsos, gente, foram tirados. Então, o casal se deteve vencido por intenso pranto, e os seus vacilantes passos os haviam levado para junto de um cordeiro. Olha aí, presta atenção isso aqui, ó. Agora você vai entender por que que nós chamamos Yahushua do nosso Salvador. Yahushua se transformou em um cordeiro. O cordeiro é o animal, o primeiro animal e o único animal de estimação que Adão tinha dentro do paraíso. Você sabia disso? É. E o cordeiro era o melhor amigo de Adão e Eva. E eles ali, eles não tinham filhos ainda, então eles se alegravam com o cordeiro. O cordeiro é muito manso, muito bonitinho, né, pessoal? Então eles estavam levando para ele, junto de um cordeiro, um animalzinho mais querido, seus olhinhos meiguice vinha também de se apagar. O cordeiro também iria se apagar. E enxugando-lhe as lágrimas, o Eterno ordenou-lhe tomar nos braços o inocente cordeiro e, envolvendo junto ao peito, acompanharam silenciosamente os passos do Criador até alcançarem o topo do Monte Sião, lugar da vergonhosa queda, contemplando ali os restos dos rubros frutos, que era vermelho, né? Com o ímpeto lhes veio à mente a lembrança da sentença de vida. No dia em que dela comerdes, certamente morrereis. Então começou a decadência de Adão, caminhando, ele e Eva, com um bicho lindo, que era o cordeiro, nos seus braços, o único animal de estimação que eles tinham, e o pai iria mostrar algo que iria salvá-los, pois é, salvar a sua matéria. Terrível momento chegara. O homem culpado deveria solver o amargo cálice da morte, sucumbindo sem esperança. Consciente da sua perdição, o casal percebeu com horror que as mãos que os trouxeram para a vida empunhavam agora um cutelo pontiagudo de pedra. Trêmulos prostrados esperaram pelo cumprimento da justa sentença. Enquanto, mudecido pelo medo, Adão e Eva aguardavam o golpe que os reduziriam a pó. Então Adão estava esperando ele ser morto, igual a história de Abraão, ele ser morto por um cutelo, porque ele desobedeceu ao pai. Então eles sentiram o toque macio das mãos divinas, que os ergueu para uma nova vida. A condenação, contudo, haveria de recair sobre um substituto. Então, ali naquele momento, houve uma substituição de Adão e Eva. Eles substituíram Adão e Eva por um cordeiro. Ali, o pai que ia matar eles, que ia tirar a vida deles, o pai o substituiu por um cordeiro. E colocando nas mãos de Adão o cutelo, o Criador disse: o cordeiro morrerá em lugar de vocês. O cordeiro morrerá no lugar de vocês. Ó, o cordeiro morrerá no lugar de vocês. Adão deveria sacrificá-lo. Assustado antes a ordem de Deus, o casal em pranto pôs-se a clamar: Senhor, o cordeiro não, ele é inocente. E com expressão de justiça, o Eterno acrescentou: se ele não morrer, vocês não poderão ter as vestes das quais antes a insistência, as vestes das quais falei. Ante a insistência do Criador, Adão, todo trêmulo, num esforço doloroso, cravou no peito do cordeirinho aquela aguda pedra, e o golpe foi fatal. O animalzinho, vertendo seu precioso sangue, mergulhou nas trevas de uma noite sem fim. Contemplando o cordeirinho inerte sobre a relva do sangue ensanguentada, o casal ergueu a voz e chorou, e começaram a compreender
a enormidade de sua tragédia, quão terrível era a morte. Ela e seu poder apagara toda a luz dos olhos do inocente animal. Inclinando-se silenciosamente sobre o corpo inerte do cordeiro, o Eterno tirou a pele vestida de branca lã e fez uma túnica para o casal, para cobrir a nudez do casal, e pôs vestido e perguntou-lhe com carinho: vocês entenderam o sentido de tudo isso? Com profunda reflexão, por entre os soluços, reconhecimento e gratidão, o casal exclamou: ele morreu em nosso lugar para nos dar-nos a sua veste. Então Adão e Eva compreenderam aquela física, aquela realidade física, que estavam longe de entender o significado daquele acontecimento. A eles o Criador revelaria o mistério do divino amor. Que passagem linda, né? Está no livro apócrifo de Melquisedeque, a criação do universo. Agora você entendeu por que alguém teria que se transformar em um cordeiro? Porque o Adão naquele momento ia ser sacrificado, gente. Ele ia ser executado. Mas o pai pegou um cordeiro e colocou um cordeiro no lugar de Adão. E o cordeiro, ele falou: tá vendo? Quando Adão sacrificou o cordeiro, tá vendo? O meu filho, em 5 dias e meio, virá a esse mundo, em carne e osso, sujeito a dias, meses e ano, e ele morrerá em favor de muitos, e principalmente em favor dos animais. Muitos pensam que ele veio para morrer primeiramente pelo homem. Você está enganado. Ele morreu primeiramente em favor dos bichos, porque a mortandade desses bichos é enorme, gente. Até hoje, o número de bois, o número de galinhas, de porco, de ovelhas que são abatidos no mundo é enorme. E por que eu estou falando isso? Porque Adão não precisaria comer. É isso que eu estou te falando. Adão não poderia comer proteína, ele não teria que comer. Se ele não pecasse, ele não ia comer proteína animal. E por ele ter comido proteína animal, com essa carne que nós temos, nós precisamos dessas proteínas para suprir a nossa carne, então os animais vão se sacrificar, estão se sacrificando até hoje para que a gente sobreviva. Olha que coisa interessante, talvez você nunca tenha olhado essa escritura dessa maneira, e eu estou aqui para mostrar para você o significado do Cordeiro de Deus. E aí, gente, aí vem a lama. O que aconteceu, que eu vou falar em palavras rápidas, hoje às 19 horas, né? Eu vou começar um pouco mais cedo, às 18h45, eu vou falar sobre essa passagem, que ela é muito legal, e vocês vão entender ela. Como se criou a ideia desse povo judeu de sacrificar animais, que eles sacrificam até hoje porque eles estão no Velho Testamento? O Cordeiro já veio ao mundo, e que eles não acreditam, como o mundo não acredita, é que o Messias, o Salvador, ele já deu a sua vida por nós. Ele já entregou, e Yahushua já entregou a sua vida no madeiro. Ele pegou, é no madeiro, tá, pessoal? Não é na cruz, não, é no madeiro. Ele foi pendurado no madeiro e ele derramou o seu sangue por nós, assim como Adão enfiou o cutelo para matar o animal, para prover ele com roupa e com a carne. O Pai também enviou Yahushua para nos salvar dessas trevas. E todo aquele que comer da carne de Yahushua, o que é comer da carne e beber do sangue de Yahushua? É quando você aceita o nome dele. Não é o nome Jesus, não. É uma outra mentira que inventaram para te enganar. E olha o que aconteceu com esse povo que seguiu a linhagem, que deveria seguir a linhagem de Adão até os dias de hoje. Eles pegaram esse ritual da morte do cordeiro. Como eles não acreditam que o Messias vem, eles continuam matando o cordeiro. Eles continuam matando animais, fazendo rituais através de sangue. E algumas religiões afro também fazem as suas oferendas, os seus despachos, oferecendo sangue.
sangue de galinha, sangue de boi, sangue de bode. Eles fazem isso como ritual. E esse ritual foi abolido. Ele acabou. Dízimo, dizimar quer dizer morte. Então o cordeiro, quando ele deu a vida dele, quando ele veio, em 5 dias e meio, em 5.500 anos, ele esteve aqui na Terra, no ano de 1749, ou de 1740 a 1750, ele esteve aqui na Terra. Né? Nesse período ele nasceu. E ele doou, ele deu, ele entregou a vida dele. E como uma ovelha, como um cordeiro calado, ele foi levado ao abatedouro. Aí o que aconteceu com esses religiosos que não acreditam que Yahushua é o cordeiro salvador? Eles continuam matando os bichos. Aí, para piorar, a crendice era tão grande que os sacerdotes, né, os senhores, os caifás da vida, né, os mestres, os rabinos, eles pegavam para o povo, que o povo queria se santificar diante do Pai, eles ensinavam a aspergir sangue sobre esse povo. O sangue que nós falamos é espiritual agora. O sangue está no nome. Quando você aceita o nome de Yahushua, é o sangue dele. Você não tem que comer pão mais, nem beber suco de uva. Não, isso aí você não vai beber mais. Isso isso não representa. Esse batismo que é feito dentro das igrejas católicas, evangélicas, também não são aceitos. Porque quando Yahushua rasgou o véu, ele mostrou que o primeiro cara que foi salvo foi um ladrão. E ele não precisou se batizar em águas. E hoje à noite eu vou falar mais sobre esse ritual do batismo, esse ritual de dízimo que essas instituições religiosas fazem, esse ritual de sacrifícios que é feito de despachos, onde sangues de bichos inocentes estão derramados. Eu vou falar mais para você. Você está curioso para saber? Então venha, porque nós temos muitas informações para você. Tá bom? Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Hoje, sexta-feira, 18 horas e 45 minutos, eu tenho encontro com você. Um encontro marcado, tá bom? Então venham. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo. Lembre-se, o Cordeiro já deu a vida por nós. E o nome desse Cordeiro não é Jesus. E o nome do Pai não é Deus. O nome do Cordeiro é Yahushua. E o nome do Pai é Yahu. Que vocês tenham uma ótima sexta-feira e que a maldição seja quebrada na vida de vocês. Tchau, gente. Tchau.